compartilhar com você mais um tema. E eu estou no Evangelho de João, no capítulo 7. Nós vamos ler esse texto para a nossa meditação de hoje. Quero falar sobre o tempo de Deus com você nessa manhã. Não sei o quanto você pensa sobre isso, mas eu sei que você pensa sobre isso, não é? O tempo de Deus, a ação de Deus, como é que Deus está fazendo. Então eu queria partilhar com você nesse texto, nessa manhã. O texto é João capítulo 7, versículos de 1 a 9. É assim o texto. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia. E esse deliberadamente é bem interessante, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa, e eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Amém? Esse é um texto muito curioso, muito interessante, e a gente vai pensar um pouco sobre ele. Eu acredito que uma das maiores dúvidas que a gente tem na vida, dos mistérios da vida, é a tentativa que a gente faz de compreender o tempo de Deus. Não é verdade? A gente fica pensando assim, por que Deus não responde, né? Diante das coisas que acontecem no mundo, de tantas tragédias que a gente vê. Não sei porque essa semana veio muito na minha cabeça aquilo que aconteceu em Brumadinho, era o nome do lugar, era isso, né? Aquilo que aconteceu, não sei porque pensei muito nisso. Falei, como que uma coisa como aquela pôde acontecer? Que catástrofe, não é? Claro que tem a influência humana para que aquilo aconteça, mas por que Deus não interveio, não é? Por que coisas diferentes não aconteceram, pelo menos na nossa ótica, é o que a gente pensa. Diante dos problemas da nossa vida também, não é? Talvez você está enfrentando aí uma luta, uma dificuldade, e fala, por que Deus não age em meu favor? Por que Deus não muda essa circunstância? Então a pergunta é sempre essa: Deus está fazendo alguma coisa? Não é? E se Deus está fazendo, por que Deus está demorando tanto para agir? Por que esse processo de Deus parece tão longo para nós? Eu sei que essa é a dúvida que passa na sua cabeça, é a dúvida que passa na minha também, todos nós enfrentamos isso. Eu acho que esse questionamento está associado a pelo menos duas coisas. Uma delas é a nossa finitude, a pessoa que somos, né, os seres que somos. E a nossa, segunda coisa, a nossa ansiedade constante. Eu acho que essas duas coisas respondem essa pergunta. Nós somos mortais, não é? E a nossa mente é limitada para que a gente possa compreender plenamente os desígnios de Deus. A gente não tem cabeça para entender tudo isso. E aí a gente deve somar tudo isso, esse nosso anseio de que as coisas simplesmente aconteçam de acordo com o nosso tempo. Nós somos ansiosos e a gente quer isso. Então é evidente que grande parte da explicação está relacionada ao contexto em que a gente vive, não é? As pessoas estão se tornando cada vez mais ansiosas, mais apressadas por soluções imediatas. A gente quer isso. A gente está todo mundo muito ocupado e a gente está todo mundo querendo fazer cada vez mais coisas em menos tempo. Isso é nítido, né? A gente olha, por exemplo, eu penso em mim aos 20 anos, por exemplo, e o que eu absorvia, o que eu conseguia fazer, e o que eu faço hoje aos 55, não é? É muita coisa, e eu não sei como é que a gente consegue. Eu nem sei se a gente consegue mesmo, né? Absorver e fazer tudo o que a gente faz. A gente sempre deixa um rastro para trás, não é? Pode perceber que alguma coisa sempre ficou para trás na sua semana que você não deu conta. Eu acho que essa discussão que Jesus teve com os seus irmãos de sangue, porque são seus irmãos de sangue aí, em João capítulo 7, versículos 1 a 9, que foi o que a gente leu, eu acho que isso aqui pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais a importância espiritual do tempo e de como pelo menos a gente pode se aproximar um pouquinho mais daquilo que Deus
tem a nos dizer a respeito do seu tempo, da maneira como o seu propósito se move de acordo com o seu propósito se move no mundo, de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor acontecendo. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu disse um pouco sobre a ansiedade, e é isso aí, sobre o fato de que a ansiedade revela o nosso descompasso com o tempo de Deus. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa refletir. Então, esse texto aqui de João 7 é um texto curioso, eu disse isso a vocês, né? Porque esse texto trata de uma conversa que Jesus teve com os seus irmãos de sangue, não é? Então, a gente já começa a pensar um pouco a respeito disso, porque são pouquíssimos os relatos bíblicos sobre a relação familiar de Jesus. Eu me lembro desse. Eu me lembro de Caná da Galileia, quando a mãe de Jesus vem falar com ele para ele fazer alguma coisa, porque tinha acabado o vinho. E eu me lembro daquele episódio que alguém chegou e disse assim, a sua família está aí, os seus irmãos, a sua mãe estão aí. Jesus diz, a minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui para fazer a vontade do Pai, né? Não me lembro de outro episódio em que Jesus trate isso. Também a cruz, quando Jesus fala com Maria, né, numa atitude de consolo para ela, diz, o seu filho está aí, né? E a sua mãe está aí, olhando para João, como dizendo assim, João, dá uma força aí para minha mãe, ela está vivendo um momento difícil, eu sei que você é uma pessoa muito amorosa, se você puder apoiar minha mãe nesse momento, eu agradeço. É mais ou menos isso que talvez Jesus estivesse dizendo. Eu não consigo me lembrar de outros episódios específicos, a não ser o seu próprio nascimento, né? Que é um texto peculiar. Mas é duro a gente pensar nesse texto também, porque esse texto aqui revela a incredulidade dos próprios irmãos de sangue, ou meio-irmãos de sangue de Jesus, a respeito da pessoa de Jesus e do ministério de Jesus. Porque o texto diz que os seus irmãos, nem os seus irmãos criam nele. Que coisa, não é? Talvez aqui sirva como uma palavra de consolo para a gente, não é? Talvez você tenha familiares na sua casa que estão distantes de Deus. E talvez o ministério mais difícil que a gente tenha seja o dentro do nosso próprio lar. Acredite, nem o próprio Jesus teve os seus irmãos, apesar de ver os seus grandes sinais e maravilhas, os seus próprios irmãos não criam em Jesus, não é? Então fica aqui uma lição para a gente. É claro que depois, com o passar do tempo, a gente vê alguns frutos. É muito provável que o Tiago, que escreveu a carta, é muito provável que seja o irmão de Jesus. Então a gente tem, porque ele faz essa citação, me parece que deve ser ele mesmo. Então a gente vê por esses caminhos aí, que com o passar do tempo a gente pode imaginar que os irmãos de Jesus passaram a crer nele ao longo da jornada. Mas esse episódio aqui em questão, ele se deu num período que estava para acontecer, como a gente viu no texto, a tradicional festa do povo judeu, não é? A lei de Moisés exigia que 3 festas os judeus deveriam participar, essas bem religiosamente mesmo, né? A Páscoa, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. E aí, então, os irmãos de Jesus deram um conselho para Jesus. E o conselho de Jesus revela exatamente o que eu estou dizendo aí. Essa incredulidade diante de quem Jesus era. Olha o que é que diz o texto, versículos 3 e 4. Os irmãos de Jesus falando para ele, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Tipo assim, cara, você faz coisas incríveis, não é? Então, você precisa mostrar isso para as pessoas. Não pode ficar só num grupinho. Tem mais gente que precisa ver isso. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Olha que interessante. Os irmãos de Jesus estão querendo dar conselho para ele, não é? Lembra que Jesus era o mais velho também, né? Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Isso aqui não é interessante? Não é um diálogo muito estranho da parte dos irmãos de Jesus? Em outras palavras, é como se os irmãos de Jesus estivessem dizendo para ele assim, vai para a festa e aproveite para fazer grandes coisas. Lá tem muita gente. Cara, se você fizer um milagre lá, fazer um cego ver, né? Fizer ali um aleijado andar, sei lá, aquilo que você fez lá, transformar água em vinho, né? Você vai ficar muito popular, não é? Chame a atenção das pessoas. Torne-se conhecido, não é? De repente você pode fazer, por favor, parem todos agora, não é? Parem todos agora, vou fazer um milagre. A gente vê isso muito em igrejas hoje, né? Então bota a câmera, né? Põe a filmagem, chama o grande homem de Deus, né?
põe lá o cidadão, lá o moribundo, né, o sofredor, e aí expulsa o demônio, faz ele andar, faz ele enxergar, não é? E aí, claro, recebe os grandes aplausos. É claro que ele vai dizer o seguinte: toda glória seja para Jesus. Mas a gente sabe que não é muito essa a verdade dos fatos, não é? Então é o que os discípulos de Jesus estavam querendo falar para ele. Torne-se um grande apóstolo da igreja, né? Torne-se um bispo, o pastor famoso, não é? Essa é a sua deixa, aproveite, né? Afinal, não foi para isso que você veio ao mundo? Então é muito interessante. Isso aqui revela a ansiedade e a incredulidade do coração humano. Jesus era o servo de Deus. E os irmãos de Jesus queriam que ele se tornasse uma celebridade aclamada pelo povo. Então Jesus não veio para isso. Jesus ele rejeitou o conselho, porque as únicas ordens que Jesus recebe vêm de Deus, do seu Pai. Essa é a única ordem que Jesus recebe. E é interessante como na história, tanto Satanás como os seus demônios queriam fazer Jesus se revelar como filho de Deus. Olha que coisa. E os irmãos de Jesus estão propondo a mesma coisa. Vai lá e se mostre. Não é verdade que Satanás, naquele momento da tentação, fala assim: olha, se você é mesmo o filho de Deus, se joga daqui porque os seus anjos vão salvar você. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, não é? Se você prostrado me adorar, então eu vou abrir os reinos do mundo para você, e eu vou dar todos eles a você. As pessoas vão olhar para você como o filho de Deus. Só que você se prostrou a mim, né? Então percebe? Satanás, depois, em momentos da vida ministerial de Jesus, em alguns momentos ele encontra endemoniados, e muitos endemoniados falam para ele assim: saia de perto de mim, Jesus, filho de Deus, filho do Altíssimo. A gente poderia falar o seguinte: pô, mas Satanás está jogando contra, né? Porque ele está declarando, mas na verdade ele faz isso porque ele sabe que não é a hora de Jesus se manifestar. Isso vai acontecer na celebração daquela Páscoa específica, naquele dia específico em que o Pai preparou para que tudo acontecesse com a sua morte e depois, no momento certo, a sua ressurreição. Então existe um plano, um processo no trabalho de Jesus. E aí, quem é que tenta apontar e apressar o passo? Satanás, os demônios e os irmãos de sangue de Jesus, não é? Interessante isso, não é? Então Jesus não estava interessado em receber glórias para si mesmo, ele queria apenas que tudo que fizesse na sua vida fosse para glorificar ao Pai. Então, o que isso nos ensina? Eu coloquei aí para você, olha, que a nossa ansiedade revela o descompasso que temos com o tempo perfeito de Deus. A nossa ansiedade revela o descompasso que temos com o tempo perfeito de Deus. Nós queremos apressar os passos. A gente quer fazer do nosso jeitão, da nossa forma. E aí, não é? Tende a dar errado. Os irmãos de Jesus achavam que ele tinha que ir para a festa, e aí começar a realizar os sinais, as maravilhas, mostrar os seus poderes, para que o povo o aclamasse, né? Jesus, Jesus, não é? Então, isso aqui acontece com a gente também. A ideia de ações imediatas, soluções rápidas, desejos satisfeitos, tudo à maneira de homens. É o caminho pelo qual a gente tenta trilhar. A gente precisa entender que o tempo de Deus é perfeito para nós. Ainda que num primeiro momento não nos pareça assim. Eu sei que você sabe isso. A gente fala isso não sei quantas vezes nas nossas pregações. Mas a gente precisa sempre voltar para essa tecla, porque a gente tem uma tendência de desesperar e agir à nossa própria maneira. Você precisa crer o tempo todo que Deus está fazendo as coisas acontecerem no momento certo. E isso precisa nos bastar. Nós precisamos acreditar nisso. A outra coisa que eu queria falar para você aqui, o meu outro tema, é o seguinte: que o nosso coração se acalma diante da perfeição do tempo de Deus. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, muitas vezes a gente vê ele enfatizando, e talvez até João é o mais categórico nisso, né? Porque existem o que a gente chama, e vocês vão estudar isso aqui no panorama bíblico, os evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, não é? O sinótico é a ideia de que esses evangelhos estão entrelaçados, eles se correspondem.
E João não, né? João é o diferentão, né? João ele enfoca mais na questão do nome de Jesus, do próprio Jesus, não é? O enfoque dele. Por exemplo, João não conta uma parábola sequer. Então ele enfoca mais no processo da vida de Jesus, como as coisas aconteceram do começo ao fim. E ele vai muito mais à questão da profundidade teológica do próprio Evangelho. É interessante que já vi até uma charge, né? É uma piadinha, mas é uma piadinha bem interessante. Mostra Mateus, Marcos, Lucas e João sentados numa sala de aula. Todos menininhos, assim, sentados com o caderninho, né? Escrevendo a lição. E aí o Mateus, o Marcos e o Lucas, eles estão um colando do outro, assim, olhando do outro. E o João está separadão, assim, escrevendo dele sem se misturar com os demais ali, né? Então é uma charge, mas é uma brincadeira sadia que expressa meio que isso. Os 3 primeiros evangelhos estão entrelaçados. E João, ele enfoca muito essa questão do tempo e propósito de Jesus. Então ele não fica se atendo a pormenores, ele fica mais focado no propósito ministerial de Cristo mesmo. Então, por exemplo, lá em João capítulo 2, versículo 4, a gente vê a mãe de Jesus dizendo para ele assim, olha, a minha hora, Jesus dizendo para sua mãe, me perdoe, ele diz assim, a minha hora não chegou, porque a mãe tinha falado assim, você não está vendo que acabou o vinho aí? Eu sei que você tem poder, faz alguma coisa, né? Eu não sei o que você pode fazer, mas sei lá, faz alguma coisa. E aí Jesus diz assim, a minha hora ainda não chegou. Está vendo como Jesus está focado no propósito? Também lá em João 7, versículo 6, Jesus fala assim para os seus irmãos, que é o nosso texto, né? Para mim ainda não chegou o tempo certo. Tá vendo? Então Jesus trabalha debaixo do propósito. Bom, Jesus sabia, por exemplo, que os líderes religiosos queriam matá-lo. E aí não que Jesus tivesse medo, não é isso, mas é que Jesus sabe o tempo certo. Em alguns momentos, veja que Jesus fugiu da morte, né? As pessoas queriam lançá-lo de um precipício, quiseram apedrejá-lo, e Jesus fugia. Não é porque ele estava com medo, é porque ele sabia que haveria o momento certo, e o Pai é que determinava isso a ele. E o momento certo era aquela Páscoa que nós sabemos, e daqui a alguns dias estaremos celebrando aqui também. Mas isso só aconteceria assim, porque ele está protegido pelo seu Pai. Então não há precipitações nas ações de Jesus. Num dos seus ensinamentos mais populares, você se lembra que Jesus disse que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né, nem pelo alimento diário e nem pela roupa que a gente veste. Então o que é que fica claro para a gente aqui? Eu até coloquei para você aí, olha. Fica claro que Jesus está dizendo o seguinte, que o nosso coração se acalma diante da perfeição do cuidado de Deus por nós, através da sua forma de agir sempre no tempo certo. Então, se a gente conseguir encontrar isso, caminhar no compasso de Jesus, nós vamos entender, a nossa ansiedade vai se acalmar, o nosso coração vai se tranquilizar. Então, Jesus, para nos ajudar, ele nos desafia a aprender a viver com o básico, com o simples, com o essencial, assim como ele próprio viveu. Pode perceber que a nossa busca constante por ter, ela nos traz muita dor de cabeça. Então, o nosso coração, ele vive como se fosse estrangulado pela falta de conformidade com aquilo que temos, não é mesmo? Então, Jesus, ele vivia uma vida simples, mas eu creio que o segredo do contentamento de Jesus estava na sua vida diária de oração com o Pai. Eu acho que nem é tanto, gente, a questão do fato de Jesus ser um homem pobre. Eu acho que nem é aí muito a questão. Eu acho que a questão mais é a intimidade diária com Deus. Em alguns momentos a gente vê que Jesus iniciava o seu dia orando ao Pai. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Será que não é falta de uma oração sincera com Deus iniciar o nosso dia e dizer assim, Senhor, abençoe o meu dia, que o meu contentamento possa estar no Senhor. Eu não sei o que virá nesse dia, eu tenho uma ideia, porque eu tenho uma programação para hoje, seja no serviço doméstico, seja nas atividades lá do seu trabalho fora de casa, seja na escola que você vai estudar, seja o que você for fazer. E você dizer, Deus, me ajuda, eu tenho uma programação para hoje, mas que eu possa ter contentamento no Senhor. Se eu não conseguir fazer tudo hoje, que o Senhor me direcione a fazer o que eu preciso fazer hoje. Se hoje é um dia que eu tenho que tomar uma decisão de algum investimento, de um gasto, de algo que eu vou comprar,
que o Senhor me direcione, para que eu não faça nada movido pela insatisfação do meu coração, mas movido pelo Senhor. Sabe, eu acho que essas coisas talvez deveriam ser o produto da nossa oração. Talvez é o que Jesus fazia. Quem sabe quando ele orava de manhã, ele dizia assim: Pai, que eu consiga obedecer o seu processo. Eu sei que o Senhor tem um plano para mim, e ele vai acontecer no tempo certo. Então, que eu consiga obedecer o processo do Senhor. E ele cumpriu, né? Porque lá na frente Paulo vai falar que ele veio no tempo certo e que as coisas aconteceram debaixo do propósito de Deus na vida dele. Então, a oração que ele fazia pela manhã era o alimento mais importante para ele, era como a vestimenta que ele tinha para estar capacitado para cumprir aquilo que Deus faria. E aí, o que viesse depois disso, era lucro para Jesus. As pessoas com quem ele conversasse, os momentos que ele tivesse, as surpresas que ele iria enfrentar no dia, isso para ele se tornaria tudo lucro. É interessante que para nós também poderia ser assim. Então, se nós nos contentarmos com o cuidado do Senhor diário, aquilo que acontecer para nós, aquele plus, não é? O premium que vier para você, é lucro, é bênção, é cuidado do Senhor, é um mimo de Deus para você, enfim. Então, nós vemos na história de Jesus que pela manhã, antes de começar o seu dia, ele se ajoelhava em oração. Eu acho que isso demonstra o descanso no Senhor, na provisão constante. Então, eu acho que se nós orarmos todos os dias, como Jesus ensinou, e como ele ensinou, faça-se a tua vontade, não é? Essa é a oração de Jesus, que não seja a minha vontade, que seja a sua vontade. O nosso coração vai se acalmar, diante da perfeição do cuidado e do tempo de Deus para nós. Nem sempre tudo acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas que tal se a gente começasse a se contentar com aquilo que aconteceu? Saber que Deus está no controle, está cuidando. E finalmente, a terceira coisa que eu quero dizer é que a nossa alma se enche de segurança quando entendemos que Deus conta todos os nossos dias. Então, os irmãos de Jesus queriam determinar os passos de Jesus, dizendo o que ele deveria fazer, para onde ele deveria ir, não é? Então, vai lá na festa, você tem que ir. Você não é o filho de Deus, como você disse, porque eles não criam nisso, né? Então vai lá. Você tem poder, você tem feito umas coisas bem interessantes aí, vai lá para mostrar o seu poder. Mas essa é a resposta que Jesus dá para eles. Versículos 6 a 8. Ele diz: para mim, ainda não chegou o tempo certo. Eu acho essa fala de Jesus assim, uma dura nos seus irmãos. Olha, para vocês, qualquer tempo é certo. Vocês estão por fora, é o que Jesus está falando. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Então é assim, Jesus está dizendo para os seus irmãos: vocês estão conformados com o ritmo do mundo, mas eu não concordo com esse mundo. E eu acuso as coisas erradas que eles fazem. Então eles não gostam de mim. Com vocês eles não têm problema, o problema deles é comigo. E aí Jesus diz para eles assim: olha, eu não ando com vocês. Porque ele fala: vocês vão à festa. Porque eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. É assim, olha, eu não quero nem andar do lado de vocês, podem ir. É o que vocês querem? Vão lá, porque a minha missão é outra. O tempo de eu fazer as coisas não é determinado pelas sugestões de vocês. Então, é claro que Jesus amava os seus irmãos, eram seus irmãos. É claro que ele os considerava como família, mas o propósito de Jesus estava acima de tudo isso. Então, da mesma forma como Jesus tinha todos os seus dias organizados dentro do plano perfeito do seu Pai, Deus também tem todos os nossos dias contados. Deus conta os dias da nossa vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus sabe o dia que você vai morrer. Você já pensou nisso? Quando e como eu vou morrer? Eu já pensei nisso, né? Muitas vezes. Como é que será que eu vou morrer, né? Que dia que vai ser? Jesus sabe. Jesus sabe. Graças a Deus que eu não sei, nem você. Eu gosto do Salmo 31:15, que diz que o nosso futuro está nas mãos de Deus. É muito bonito isso. Ele conhece o que estamos vivendo hoje, mas Ele sabe também o que viveremos amanhã. Todos nós temos uma programação para amanhã, não temos? Mas tudo pode mudar, não é? Tudo pode mudar. Já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes na nossa vida.
Talvez você receba a notícia de um falecimento. Talvez amanhã você seja mandado embora do seu trabalho. Talvez amanhã você receba uma nova proposta. Talvez amanhã você receba... Talvez amanhã apareçam 2 risquinhos no teste de gravidez, não é? 2 listas, né, no teste de gravidez. Talvez 2 listras, desculpe. Talvez amanhã você receba a notícia a respeito de um parente, de um amigo. Talvez amanhã uma coisa ruim possa acontecer, ou talvez uma coisa muito legal possa acontecer. Nós não temos controle nenhum sobre isso. Quer saber? Que bom que a gente não tem controle sobre isso. Porque a gente já tenta controlar tanto, não é? O nosso futuro está nas mãos de Deus. Deus sabe o que a gente vai viver amanhã. Ele tem o controle sobre o tempo e não nenhum de nós. Então, os filhos de Deus, o que a gente tem que fazer? O que compete a nós fazermos, já que a gente não tem controle sobre isso? A gente tem que exercer fé. A gente tem que exercer paciência para nós podermos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. E aí eu coloquei uma frase aí para você pensar, bem grande na verdade, um parágrafo. Aquilo que muitas vezes interpretamos como atrasos de Deus não significam negações da sua parte, e sim que Ele está nos equipando e nos preparando para algo especial que Ele tem para nós, e isso pode levar tempo. Então eu acho que é melhor a gente pensar nisso. Então os atrasos, pelo menos na nossa ótica de Deus, não significa que Deus está negando. Pode ser que lá na frente a gente perceba que Deus disse mesmo não para nós. Mas num primeiro momento, talvez a gente não deva pensar assim. A gente deve pensar assim, Deus está trabalhando no processo. E Ele tem algo para nós. E na maioria das vezes leva tempo. Se você parar para perceber bem, pouca coisa na nossa vida é imediato. Pouquíssima coisa, não é? Se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. Isso leva muito tempo, não é? Então, é como aquela criança, né, que aparece em casa, e você já viu isso? A criança que aparece em casa no primeiro dia de aula, e aí a mãe pergunta assim, e aí filho, aprendeu tudo? Aí ele diz assim, eu acho que não, porque eu vou ter que voltar amanhã, não é? Não é? Já viram isso, né? Todo mundo já viu, né? Então é mais ou menos isso. Ele nem sabe que ele vai viver mais uns 9 anos aí, né? Depois mais uns 4 de faculdade, pelo menos. Depois mais uns 2 de pós, e se for mais adiante, muito mais do que isso. Vai passar muito tempo da sua vida estudando. É um processo, não é? Uma gravidez, 9 meses. Então a vida é feita de processos. Então, a gente tem que entender que o imediato é o extra, é o que acontece pouco. Você deve se lembrar que José do Egito tentou sair da prisão antes do tempo. Lembra disso? Que ele falou para aquele cara assim, lembra de mim, né? Você vai sair da cadeia, então lembra de mim, 3 dias, né? E aí, mas ele não se lembrou. Por que ele não lembrou? Porque Deus está no processo. Deus fez o cara esquecer, não é? O plano de Deus era outro. Não deu certo ele sair dali, porque não era o momento de deixar a prisão. Quando era o momento? O momento é quando o rei sonhasse, né? E aí ele ia ter aquele sonho, aí ia acontecer tudo aquilo e tal e tal. E aí ia aparecer José na história dele. Então Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel, mas entre a sua unção e a sua posse, passaram sabe quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Enquanto isso, Israel continuou amargando um rei completamente louco, né? Um cara maluco, totalmente alucinado, que era Saul, porque Saul foi enlouquecendo ao fim da vida, né? No fim ele era completamente lunático mesmo. E aí se você vai lendo a história, você percebe as loucuras do rei Saul, não é? Então, mas mesmo assim Israel amargou durante 7 anos. Deus ainda estava preparando Davi para aquele momento. Não era o tempo dele assumir o trono. Então, tantos outros exemplos bíblicos a gente poderia dar aqui para mostrar que Deus tem o controle das coisas. E a gente, quando consegue confiar nisso, a nossa alma se enche de segurança. Então, a gente precisa buscar entender isso. Que Deus vai agir com a sua justiça, que é perfeita, sempre para o nosso bem. Então, aquieta o seu coração, sossega a sua alma de que Deus está trabalhando. A gente precisa pensar, né? Crer é pensar, não é o C.S. Lewis que escreveu isso? Acho que é, né? C.S. Lewis que diz que crer é pensar. Então a gente tem que... não é uma loucura. A fé cristã não é um devaneio. A gente não é um bando de fanático, não é? Que segue um cara que viveu 2000 anos atrás. A fé cristã é movida por pensamento. Você lê o Novo Testamento e você compreende, por meio da teologia bíblica, o que Deus está querendo nos mostrar. Eu quero concluir dizendo o seguinte. O que é que nós aprendemos com tudo isso?
que como cristãos nós temos a responsabilidade de conhecer e cumprir a vontade de Deus no tempo de Deus. Até mesmo a morte de um cristão não é um acidente que não foi planejado, mas uma parte da ação de Deus que ama os seus filhos. Por isso tem aquele versículo, que preciosa para o Senhor é a morte dos justos, não é? Se Deus fica feliz quando a gente morre, não faz sentido, porque a morte é salário do pecado. Como é que Deus vai ficar feliz porque a gente morreu, não é? Mas é a ideia de que cumpriu-se o processo de Deus na nossa vida. Eu quero terminar com o texto de Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para mentir, e nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Então este é o nosso Deus. Nós não vivemos por sorte, nós não vivemos por acaso, a nossa vida não é assim. Você nunca pode dizer, nossa, que sorte eu tive. Você foi abençoado, Deus esteve cuidando de você. Olha, por acaso isso aconteceu. Não é por acaso. Nós vivemos pelo plano, pela providência. Nós vivemos pelo tempo de Deus. Então que você possa confiar nisso de todo o seu coração. E aí sim, você possa descansar no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor.